Bom, então, desde já desejar boa noite aos senhores aí, certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Como eu tinha prometido ontem, né, eu vou passar um vídeo hoje sobre, não necessariamente sobre chatbot, né, mas foi o que eu achei de mais próximo, certo? Relacionado à semântica. Análise semântica que a gente tinha discutido, né? Entendimento de escopo textual, certo? Entendimento de sintaxe aplicado ao escopo, dependendo dos tipos de reconhecimento de padrões. Entre outras características que a gente também discutiu ontem, bem por cima, né? Então vou fazer a mesma dinâmica que eu fiz na aula de A, certo? Na terça-feira. Vou passar o vídeo e a gente começa a discutir. Pode falar sobre o chatbot também, não tem problema. Mas é interessante a gente dar uma discussão mais focada para a semântica, certo? A gente pode usar o chatbot como base para discussão, mas a gente também pode usar qualquer outra linguagem de programação, certo? Ou qualquer outra linguagem de lógica indutivo, qualquer outra linguagem de lógica de predicado, certo? Mediante aí o contexto que a gente esteja usando aqui. Deixa eu só dar um print aqui. O pessoal está perguntando se o Blackboard voltou. Ele teve uma pequena quedinha aí. Deixa eu só mostrar para a galera aqui que a gente tá online, certo? Só um minutinho aí. Esses barulhinhos de foto é o print do Mac, certo? Então não é nada demais não aí. Só um minutinho aí. De novo aqui. Beleza? Então vamos lá, começar? Acho que todos me escutam aí, né? Deixa eu esperar a Lindenberg entrar. Beleza. Acho que todos me escutam, né? Joia, vamos lá. Boa noite, Lindenberg. Vou soltar aqui o vídeo, beleza? Oi. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e com uma voz naturalmente suave. E eu sou o Paulo, programador e marqueteiro da Lura Cursos Online de Tecnologia. E hoje vamos bater um papo sobre chatbots. Amazon, Apple, Google, Microsoft, indústrias destaque, todo mundo está desenvolvendo seus próprios chatbots na forma de assistentes pessoais com os quais a gente pode interagir, que até já reconhecem a sua voz como interface de uso. Assim como saímos da interface da linha de comando para uma interface gráfica como Windows, macOS, Linux, e como saímos da interface de rede com pastas e arquivos para a web, com páginas e cliques. A tecnologia sempre teve esse desafio de como a gente pode interagir de forma mais intuitiva. Ao invés de textos, imagens, gestos ou cliques, por que não receber comandos de voz e responder com uma conversa? Como Her ou ela já mostrou bem, conversar pode ser uma boa forma de interagir com as máquinas, pelo menos um pouco melhor do que aquele menu interativo que nunca é interativo de verdade de chamada por telefone. Aperte 1 para mensagens, aperte 2 para voltar ao menu anterior. Boa sorte se você queria falar com outra opção. Parece limitado, mas a conversa é a forma como nos comunicamos o tempo todo, tanto que eu estou aqui falando com você. Por isso, o teste que o Turing propôs para saber se uma máquina tem inteligência humana é uma conversa. Uma conversa onde o juiz fala ou tecla com um ser humano e uma máquina sem saber quem é o quê, e se não descobrir quem é a pessoa, é porque a máquina realmente é inteligente e consegue o comportamento do ser humano. É o jogo da imitação que explicamos no episódio de Máquinas Têm Alma. O ponto do Turing com esse teste não foi dizer quando as máquinas são inteligentes de verdade ou se tem uma inteligência real. Sim que elas vão conseguir nos convencer de que tem. E olha que não precisa de muito para nos confundir. Nesse mesmo episódio, falamos de um dos primeiros chatbots, a Elisa, desenvolvida na década de 60. Desde lá, já nos entregamos e interagimos com computadores como se fosse alguém do outro lado. Joseph Weizenbaum programou a Elisa com princípios bem simples. O programa processava a linguagem natural de quem escreve, identificava quais as palavras-chave e respondia usando elas. Ou seja, o programa não aprendeu e estava limitado a palavras e frases que já tinha no próprio script e usava respostas pré-programadas. O que assustou o Weizenbaum foi um dos scripts chamado Doctor, que identificava a palavra-chave com sentimentos e respondia com perguntas vagas, se passando por um psicoterapeuta.
Só isso já foi suficiente para muitas pessoas passarem horas interagindo com o programa em sessões particulares, das quais voltavam se sentindo melhores. Como o Brian Christian conta em O Humano Mais Humano, essa capacidade de processar texto e extrair informação mais importante do que o chatbot recebe para poder direcionar as respostas ainda é usada. Mas a gente está cada vez melhor no tipo de resposta que os programas podem dar. Uma forma de deixar um programa mais humano na hora de responder é ser menos eficiente. Ao invés de dar uma resposta direta, se o programa erra ou se ele for redundante e falar mais do que o necessário, nós interagimos mais com ele. A nossa comunicação não é 100% eficiente e em cima só do essencial. A gente começa muitas conversas com oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Sem esperar que a pessoa realmente responda com tudo que ela tem feito de bom ou como ela está se sentindo de verdade. Assim como eu sempre abro Nerdologia com um segmento repetitivo e não parto direto para o assunto. E o mesmo ajuda em uma interface. Só de acrescentar hesitação, como naqueles menus automáticos de telefone, 2 pesquisadores do MIT descobriram que isso tornava o sistema bem mais intuitivo de usar. Ter respostas para assuntos não relacionados e piadinhas prontas, como as que você pode pedir para a Siri, também ajudam. Outra forma de melhorar as respostas e tornar um chat mais natural é deixar o seu programa aprender os termos e as expressões dos usuários para poder responder melhor, como a Microsoft tentou fazer com a TEI, ou Thinking About You, um programa de inteligência artificial feito para aprender a linguagem e interação humana pelo Twitter, conversando com as pessoas. Mas a internet, sendo a internet, transformou a TEI em uma racista e negadora do Holocausto em menos de um dia. Mas um treino mais direcionado, feito por uma só pessoa, já é possível e a gente nem está falando do futuro de Black Mirror. Imagine poder tirar dúvidas de biologia com um certo biólogo ou conseguir uma ajuda em programação com um cara de tecnologia famoso a hora que você quiser. O Maidon, um aplicativo coreano, permite que você tenha esse tipo de conversa com artistas e músicos de K-pop. Sim, ainda é um pouco simples, mas é uma coisa que já está sendo testada e tem gente pagando por isso. Logo mais, os chatbots vão poder dar o troco e mudar a nossa cabeça. Conforme eles vão ficando mais inteligentes e aprendendo mais a nossa linguagem natural, fica cada vez mais difícil saber se quem está do outro lado realmente é uma pessoa ou se é um spam disfarçado de chatbot. E a tendência é eles ficarem cada vez melhores em se passar por alguém. Talvez no futuro só possamos confiar nas pessoas que conhecemos para saber que não são replicantes, ou melhor, bots conversando conosco. Ou nem isso, porque a gente já está vendo os primeiros programas capazes de analisar a voz de alguém e sintetizar uma voz parecida, como o Lyrebird, que só precisa de 1 minuto de voz para ser capaz de imitar você com vários tons de voz. Como nesse experimento com o Barack Obama, mas que por enquanto só acontece em inglês. Junte isso com esse sintetizador de vídeo para criar um modelo dos movimentos da boca e do rosto e criar um vídeo inteiro simulando a fala dele. Por enquanto, esse programa precisou de 14 horas de vídeo para treinar, por isso usaram alguém tão filmado como Obama, mas é questão de tempo até precisarem de bem menos. De fake news a propaganda falsa, do nerdologia a documentários científicos, em pouco tempo vamos ter vídeos totalmente sintéticos se passando por alguém. Mas eu prometo que continuo por aqui pessoalmente para te vender essa deliciosa paçoca do Nerdologia. Se você gostou desse Nerdologia Tech e quer conhecer mais de programação, design de aplicativos e até de inteligência artificial e chatbots, precisa se matricular nos cursos da Alura. É lá que trabalha o Paulo Silveira, que escreve junto comigo esses episódios do Nerdologia Tech. Esse mês tivemos o lançamento de cursos de conversas inteligentes com chatbots usando o IBM Watson. E tem curso novo toda semana. Se você está interessado na carreira de tecnologia, vai encontrar não só esses cursos mais avançados, como também os primeiros passos em programação, design e marketing digital. E o mais legal, lá você vai participar de uma comunidade de apaixonados por tecnologia. Só no fórum são mais de 700 mil mensagens trocadas entre professores, alunos e monitores, tirando dúvida, falando sobre novidades, carreiras e empregos. E você que acompanha o Nerdologia ainda leva de lambuja um desconto de 10%. É só acessar e se matricular em www.alura.com.br/supertech. E nesse episódio eu citei de novo O Humano Mais Humano, que é um livro bem legal do Christian, onde ele se inscreve para ser um dos testados no teste de Turing e faz um tour sobre como a gente conversa, como a gente se entende e como o cérebro funciona. E o que ele planejou fazer para convencer o júri de que ele é um humano.
E no episódio passado, sobre celulares nos espionando, o Guilherme Vieira fez uma observação bem legal sobre que não necessariamente somos espionados, mas sim a gente aceita os termos de uso sem ler. E dentro disso, a Samantha Ribeiro mandou um link onde a gente pode checar, por exemplo, o histórico do que o Google tem gravado do que falamos. Eu chequei o meu e tá cheio de OK Google e eu tentando tocar música sem tirar o celular do bolso. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem o canal para mais vídeos totalmente narrados por humanos. E até a próxima quinta. E aí, senhores? O que é que os senhores acharam aí, hein? Calma, João. Relaxa, João. Que peixe, João. Pessoal, eu acho que tem tudo a ver aí com o que a gente discutiu na aula passada, né? Deixa eu só botar uma imagem aqui. E essa imagem, na verdade, ela é complementar, certo? Rapidinho aqui, só um minutinho. Ai, ai, cadê? Aqui, achei. Pronto, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, certo? Nossa aula passada, na verdade, não é que foge, né? Mas faz parte aí, certo? Tá relacionado, tá atrelado aí, certo? Essa preocupação aí que João postou é real, né? Questão de emprego. Então nós discutimos um pouquinho sobre análise semântica, né? Ontem, certo? E por que é que eu quis botar um vídeo sobre chatbot? Um pouquinho sobre PLN aí, certo? Na verdade, NLP, né? Para os mais exigentes. É o Natural Language Process, né? Porque tem tudo a ver, na verdade, certo? Então, como vocês viram aí, como a gente também já tinha visto algumas vezes, tudo surgiu lá com Turing, né? Turing propôs o teste, que foi do jogo da imitação, né? Que acho que todos vocês já assistiram o filme dele também, né? E esse processo, ou digamos, esse passo a passo para estabelecer um reconhecimento de entradas, reconhecimento, padrões, tudo isso que a gente já estudou até análise semântica, certo? Ele tanto é analisado por compiladores, certo? Então, quando ele fala aí que a ELISA surgiu lá na década de 60, porque os caras já tinham uma visão geral, né, sobre o processo de compilação e tentavam habilitar novas ações, tentavam habilitar novos gatilhos, né, relacionados a algoritmos, relacionados à programação, certo? Que, consequentemente, desencadeou no que hoje a gente tem de mais robusto, né, em termos de comunicação, na computação, certo? Em alto nível, quando a gente fala em alto nível, porque o humano ele fala semanticamente, né? Então, vocês viram que aí que no vídeo existem algumas afirmações que o bot ele faz que, na verdade, o ser humano ele consegue ter esse poder de decidibilidade, né? Ele consegue decidir ou identificar aspectos ou padrões que também o vídeo falou. Que é o que a gente também falou ontem, certo? Então, você delimitar o escopo de um código, você delimitar o escopo de uma estrutura de algoritmo, já beira não é a palavra ideal, né? Já se aproxima aí, já se precisa aí, certo? Do básico do processamento de linguagem natural para a construção, na verdade, um processo de linguagem natural. Não tem um zoom aqui, mas acho que vocês todos visualizam. Né? Então, o que é que isso tem a ver, na verdade, com a questão da semântica? Tem tudo a ver, certo? Primeiro, para a questão de comunicação, como a gente também já vem discutindo há algum tempo, certo? Então, código-fontes, compiladores, as ferramentas, elas têm cada vez mais implementado, elas têm cada vez mais falado acerca dessa perspectiva. Se eu não me engano, acho que tem uns 15 dias que eu falei de Salesforce, não foi para vocês aqui. Falei sobre os sistemas CRM, que a Salesforce, ela vende hoje em dia. A Salesforce é a concorrente direta da Amazon, a AWS, certo? E hoje no mercado, não é fazendo propaganda, né? Já que eu uso o vídeo do cara, do Nerdologia, já que eu falo das empresas, né? É mais para questão de contexto, certo? Por isso que deixa as propagandas rolarem.
Então, a Salesforce, elas vendem esse CRM porque o próprio software dela, ele já tem um escopo semântico hoje que ele próprio já se adapta, ele próprio já se digamos assim, já garante a otimização autônoma, certo? Que é uma área da computação que é chamada de otimização de software, né? Não necessariamente focada para melhoria de desempenho de software, já é outra coisa, certo? Então, existem hoje áreas como software adaptativo, software guiado por modelos, né? Software guiado por arquiteturas, em que você especifica um determinado tipo de formato, um determinado tipo de abordagem de desenvolvimento, certo? E que o próprio sistema ele tem a possibilidade de detectar essas anomalias, e o próprio sistema ele tem a capacidade de fazer assim, essa perspectiva de entendimento da informação, e a partir dali ele faz essa auto-organização, essa autocura, né? É um termo que o pessoal usa bastante no inglês, para que esse processo ele ocorra. Eu não sei se vocês têm conhecimento dessa área que eu estou falando, porque é uma área muito específica, né? Deixa eu ver se eu acho o termo correto aqui em inglês, certo? Eu não consigo achar o termo aqui em inglês, não. Mas é um software guiado por autonomia de desenvolvimento, certo? Como a gente tinha falado. E o princípio básico é a análise semântica. Então, se chegar o momento, se chegar o dia em que a gente consiga criar o software, a própria base de construção de conhecimento dele, ele identifique anomalias ali a partir de padrões, certo? A partir de expressões, de relações existentes entre as suas estruturas. Então, nosso software ele já vai conseguir ter essa visão, na verdade, certo? Para que a gente possa discutir. Além dos bots, existem outras tecnologias que a gente também tem no mercado, né? Como os próprios sistemas pervasivos, né? Sistemas de visão computacional também, que utilizam de estruturas semânticas também, certo? Existe uma grande área, na verdade, eu não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas eu acho que não, chamada web semântica também, que ela foi um grande movimento na década de 90 também, certo? Que também se baseou nesse princípio aí de estruturas de entendimento comum, certo? Se vocês clicarem também nesse link, é outra corrente, também lá da década de 90. Tim Berners-Lee, James Handel, Ora Lassila, e outros caras aí que também fizeram, digamos, parte dessa ascensão, né, do processamento de linguagem natural dos anos 90. Exato, tem que definir páginas web como estrutura legível, né? E não é nem legível, João, no sentido sintático, não. É no sentido de entendimento mesmo, certo? Eles propuseram lá na década de 90, não sei se você já chegou a estudar, um conceito chamado de framework guiado para descrição, né? O... Exato. E já é outra corrente também de semântica. Acho que vocês conseguem visualizar aí, né? Eu compartilhei de processo de linguagem natural, assim, mágica, porque é o que a gente tem hoje, certo? Mas outra corrente que também já precedeu essa visão aí comum e coletiva, né? De que a gente não seguir, de que a gente não se desenvolva baseado em palavras-chave. Deixa eu compartilhar a tela aqui que fica melhor. Mas a gente se comunique, né, a partir de uma ótica, né, na verdade, de uma visão comum, certo? Que o pessoal tenta calibrar, tenta originar, certo, esse processo e mais para cá. A partir de sistemas de alinhamento, sistemas de comunicação coletiva, o sistema de comunicação comum, certo? Então, a web, os documentos de HTML, os documentos de XML, o alinhamento, né, o entrelaçamento das páginas, dos sites, dos softwares que formam uma rede de nós, a partir de rotas, a partir de protocolos, eles seguiriam identificadores, que esses identificadores se comportariam mediante esses processos, certo? Então, é aí que o RDF, né, que é esse termo que eu colei aí no chat, ele entraria, certo? Então, foi um tema aí que, digamos, vingou como paralelo, certo? A semântica natural, que é essa que a gente discute com compiladores, e que hoje em dia não teve, na verdade, não teve tanta, digamos, ascensão. Na minha opinião, certo? Existem vários outros motivos que a literatura ela cita, mas na minha opinião, acho que são vários aspectos. Eu acho que o primeiro é político, certo? As empresas elas não investem naquilo que elas têm medo que possa se arriscar em relação à expansão, certo? Então, o software ainda é algo muito comercial, certo? Que você consegue vender facilmente,
você consegue atrelar facilmente, diferente de uma política comum em que todo mundo vai ter que seguir o mesmo padrão, similar aos protocolos de rede, né? Então, os protocolos de rede já foi uma grande vitória, aí, na minha visão, para a comunidade, certo? E os caras imaginaram que se seguisse esse mesmo padrão, né, os softwares, a interação, ela ficaria muito enrijecida, ficaria muito amarrada. Por vantagem, na verdade, a gente teria uma descrição única para tudo, né? Então, não existiria aí, digamos assim, diferença em termos de conectividade, não existiria diferença em termos também de interação, certo? Até de programação, tudo seria numa linguagem única, tudo seria aí com processos iguais, com arquiteturas iguais também, certo? Não haveria essa heterogeneidade não seria heterogêneo, certo? A forma que a gente desenvolveria software, né? O recurso também seria muito restrito também, suas propriedades, e esse processo aí que a gente também trabalharia, certo? Além também da padronização da informação, né? Existem aí mecanismos, existem órgãos aí, deixa eu ver se eu vou botar aqui, não é um MyGod não, aqui é outra coisa, certo? Aqui achei. Existem aí padrões aí no mercado, existem aí padrões na literatura, que o pessoal também especifica, né? Em termos de estrutura, em termos também de elementos. Então, existem elementos como as próprias entidades inteligentes, que partem da web semântica, também focam mais para essa questão, de fato, de programação padronizada, certo? Existem elementos aí que também criam seus próprios padrões, que nem esses da OMG. Então, o OMG é um exemplo clássico aí do que a gente tem, certo? De variação, tanto em termos de estrutura, quanto em termos de extensão, quanto em termos de linguagem, certo? Quanto em termos também de expansibilidade também, pela qual a gente pode trabalhar. Não sei se vocês já ouviram falar do OMG, mas acredito que sim, né? Então, a OMG, ela se aproxima aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais, acho que no próprio About, né? Ela se aproxima aí, certo? Não, tem um vídeo do cara só. Deixa eu traduzir. Ela se aproxima aí de uma maneira muito rápida, também de outra corrente, certo? Focada para a questão de padrões, sejam padrões sintáticos também de linguagem de programação, sejam padrões semânticos também de especificação de código, de especificação de arquitetura, certo? Então, a semântica na computação ela é muito abrangente. A semântica, hoje, como eu falei, a gente começa com o chatbot, né, que já é uma semântica já quase humana, praticamente humana, né? Existe a semântica arquitetural, a semântica comportamental do software, que é essa que eu estou falando aqui da OMG. Existe a semântica em termos de arquitetura de rede, em termos de arquitetura de programação, que é a web semântica, certo? Então, existe a semântica textual, de fato, certo? Que é aquela semântica gramatical, que são os autômatos, que a gente também já tinha falado, a partir das gramáticas regulares, né? E existe a semântica de linguagem de programação, que é essa que a gente também já vem estudando, na verdade, é que eu finalizei o assunto ontem. Então, em linhas gerais, a computação ela trabalha com várias especificidades, digamos, desses parâmetros semânticos pelos quais a gente também pode discutir. Tá? Então, vale a pena a gente... Deixa eu conseguir visualizar aqui a Adaptive-3C. Vale a pena aí a gente discutir, né, enfim, entender como é que funcionam esses processos de maneira geral, né? Aqui já tem outro tipo de semântica também, que a W3C ela também padroniza também, certo? Que é a questão da semântica de indentação e tipificação de tipos de documentos, né? Que já é uma semântica também que alguns protocolos, como HTML, como alguns padrões de navegação, navegadores próprios, né? Com script, JavaScript, qualquer outros padrões, o pessoal também já utiliza, né? Que já não é OMG, já não é protocolo, certo? É uma semântica própria que a W3C ela também criou. Não sei se vocês também já ouviram falar, né? De ODTD, de DTD, dessas semânticas, desses padrões de programação para, deixa eu tentar traduzir aqui rapidinho, que também são interativos em nível de especificação de protocolo, certo? Então, outro exemplo também que a gente pode falar são as declarações com, deixa eu ver se está aqui, acho que não tem, com XML.
Vocês já ouviram falar, já também XHTML. E já é uma tentativa também de você criar lá tipos de informação, né, tipos de indentação, tipos de formatação relacionados não a semântica em si do objeto, né, mas você tentar atribuir uma frase, tentar atribuir um padrão, um identificador, certo? Uma marcação mais sistemática, né, que você pode canalizar a comunicação entre requisição e resposta de determinadas tecnologias, né? Então, dado que a maioria das páginas hoje em dia elas não tem semântica, elas só tem sintaxe, né? Principalmente a questão de view, né? A questão de back-end não, tem uma semântica do compilador. Mas a questão de view já não existe uma semântica, sim, existe uma sintaxe. Então, o que mais se aproximou aí em termos de semântica, reconhecimento de certas tecnologias, como eu falei, de requisição e resposta, foi a tentativa de padronizar certos tipos de dados, certos campos de dados, que são comuns, certo? Que alguns buscadores, alguns softwares, eles também utilizam. Então, o HTML como linguagem de marcação, o XHTML ele não foi tão difundido, né? Muita gente também esperava na década de 90, mas foi o que mais se aproximou, digamos assim, de uma referência semântica para que as páginas elas pudessem ser manipuladas a partir dos protocolos, a partir de software que buscariam, relatariam, removeriam, certo? Qualquer ação aí de manipulação num viés semântico também, baseado já vem falando, né? Tiveram algumas variações, como esse MathML também, certo? O SVG também não sei se vocês já ouviram falar. Outra variação também. Não estou vendo aqui o XML, né? Não está aqui o XML. Mas o XML também, certo? Não chega a ser uma variação, mas chega a ser um novo padrão, né, de estruturação de tipos de dados, certo? Então você especifica, vocês têm tipos de dados específicos, e esses tipos de dados eles podem ser, na verdade, digamos assim, não seria interconectado, seria interoperabilizado, em que você trataria aí, não a semântica, mas a estrutura da informação em si, para que ela pudesse ser expandida, né, para que ela pudesse ser atribuída, né. Deixa eu ver se eu acho mais algum, mas acho que os principais que eu lembrei são esses aqui, certo? Vou botar até Computer Semantics, para ver o que aparece aqui. Deixa eu botar aí Computer Semantics, né? Ele já direciona justamente para a semântica formal, ó. Ou seja, roda, roda, roda e acaba na semântica que é aquela que a gente está acostumado a ver, né? Deixa eu ver aqui no Wikipedia. O Wikipedia não é uma fonte lá confiável, né, da gente trabalhar, mas vamos traduzir aqui também, né? Ele vai para a semântica computacional, certo? Então, volta para a teoria das linguagens de programação, né? Fala dos poderes de computação também, né? E acaba também voltando ainda para a comunicação em termos de computação, né? Cita aqui aí no Wikipedia, né? Como eu falei, não é a fonte mais confiável, mas fala da semântica denotacional, certo? Que é aquela em que você delimita por domínios, né? A web semântica, ela mais ou menos situa nessa pegada aí, certo? As ontologias também fazem parte mais ou menos dessa questão também denotacional, certo? A semântica operacional é a que a gente está estudando agora em compiladores, né? Que é aquela que a gente faz o processo de interpretação. E a axiomática é aquela que a gente cria termos, que a gente cria padrões e que esses padrões vão criar uma hierarquia de comunicação. Então, outra forma também que as semânticas atuais para a computação de uma maneira geral, né? Não vou cobrar em prova, mas é uma questão mais de curiosidade, certo? Tem algumas variações aqui também, segundo o próprio Wikipedia, né? Não é a fonte. Como a semântica de ação, semântica algébrica, né? Eu estava lendo bastante esses dias um livro bem legal que eu achei, de um cara que ele criou uma inteligência artificial de processamento de linguagem natural baseada em regras denotacionais algébricas. E é surreal, assim. A própria teoria, na verdade, de Gauss, né? Com as cadeias de Markov, não sei se você já ouviu falar de cadeias de Markov. Deixa eu só finalizar aqui minha fala, já isso, para não perder raciocínio. Mas eles dizem que cada letra, né, e cada palavra que a gente fala, que a gente cria, ela tende a participar de um campo, de um universo que ele é probabilístico. Então é possível, certo? Tentar imaginar, tentar prever até as palavras que o ser humano ele vai conseguir falar. Porque o ser humano ele tem um padrão de fala, ele tem um padrão de comunicação, certo? Então cada um de nós aqui tem um perfil com frases, com palavras ou até com expressões
corporais que já são pré-estabelecidas. Ninguém aqui até o que os filmes besteiros americanos eles falam, né? Ninguém aqui surpreende ninguém. Então, a maioria de nós, estou dizendo a maioria, no sentido de comunicação, não no sentido comportamental. A maioria de nós é previsível no que vai falar, seja no campo sintático, seja no campo semântico, certo? Então cai muito nessa questão aí. A Jair está dizendo aí, professor, como a PLN faz para reconhecer a representação semântica de cada palavra? Ela usa também um tipo de padronização, alguma rede neural? Jair, boa pergunta. A maioria das redes atuais, elas usam cadeias de Markov, que é esse termo aqui, ó. Você pegou carona na minha fala aí para fazer uma pergunta e eu já vou pegar carona na tua pergunta para responder de maneira diferente. Que é mais ou menos isso aqui, ó. Que é como se fosse, digamos assim, como eu estava falando, certo? Deixa eu ver se for gráfico, acho que não vai ter. Não vai ter um infográfico aqui, claro, mas enfim, certo? É como se a gente fosse falar, o que eu estava falando, como se a gente fosse falando, e as falas da gente, as frases da gente, as ações da gente, elas formassem uma grande rede, como você falou, certo? Eu não falaria nem uma rede neural. A rede neural, ela tem que ter um processo de aprendizagem, né? E a gente não aprende do dia a dia da gente, do que a gente está falando. Pelo contrário, a gente simplesmente valida o modelo. Mas, por exemplo, a maioria de vocês, não sei se alguém aqui se identifica com isso que eu vou falar, a maioria de nós, na verdade, nós já temos jargões próprios, certo? Nós já temos gírias que são comuns a gente estar usando toda hora. Nós já temos, assim, palavras que, quando combinadas para situações contextuais, elas também são replicáveis por outras pessoas. Então, os seres humanos, eles estão sempre calibrando esse processo de relação, digamos assim, de execução da sua fala, das suas comunicações, certo? Então, esse modelo que você me perguntou, em vez de ser rede neural, seria uma hierarquia, como eu falo aqui, seria uma hierarquia de Markov, certo? Que é essa perspectiva, né, de você ter. Deixa eu tentar explicar aqui de uma maneira mais simples, né? Da gente ter, digamos assim, uma visão de que cada palavra ela vai estar inserida em um determinado cenário, que esse cenário ele vai ter várias, digamos assim, configurações diferentes. Então, existem certos padrões que, quando são compostos por palavras que estão sempre presentes nos mesmos cenários, então elas tendem digamos, significar um determinado resultado, né? Vou tentar aqui falar um exemplo para ficar claro. Que aí eu teria que usar o conceito de Markov. Sei lá, se a gente pudesse usar a palavra manga, certo? O termo manga, digamos, o termo nativo manga vem da fruta, né? Mas existe a manga da camisa, certo? Deve existir outros termos manga, outras aplicações de manga também, que a gente não sabe. Mas se você escrever a palavra manga, só a palavra manga ela não tem um significado, concorda? Ela é léxica, ela é um signo, ela significa um elemento, certo? Mas se eu botar assim, manga, e mais à frente um determinado fragmento de texto tiver lá jeans, um exemplo. Então, jeans ele não é, digamos, uma palavra que, quando associada com manga, vai caracterizar um significado. Mas já é uma primeira palavra de uma linguagem regular qualquer, certo? Que, por eliminação, já existem outros significados que podem ser excluídos mediante essa palavra jeans, ou a palavra roupa, ou a frase, né? Tamanho de roupa, ou qualquer outras frases, elas estejam pertencentes naquele bloco. Tu tá entendendo, Jailson? Então, assim, a organização, a disposição das palavras e a probabilidade delas estarem em fragmentos é o que caracteriza hoje, é o que se aproxima hoje mais próximo da semântica dentro da inteligência artificial. Entendeu? Então, existem hoje redes neurais que fazem até esse tratamento, fazem até esse treinamento que você perguntou aí. Mas, assim, sinceramente falando mesmo, a gente não tem nada de efetivo ainda, certo? É uma área bastante, inclusive é a área que eu pesquiso hoje em dia, né? Que é a área que eu mais sou fã, certo? Sou muito fã de machine learning, mas PLN me surpreende bastante ainda. Como é que a gente no futuro vai garantir uma percepção efetiva, né?
Tem uma área ainda que está bem em ascensão, tá entendendo? Existe uma área aí que o pessoal tenta, digamos aí, analisar nessa visão aí, análise de sentimento, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Então o pessoal tenta criar esses padrões aí de diferentes formas de processamento semântico, diferentes formas aí de tratar, certo? Essa combinação, essa recombinação de palavras, essa combinação de escopo, mediante uma semântica que é criada, mediante uma semântica aí que é gerada, certo? A partir de categorias. Então, o máximo que você vai conseguir hoje na semântica é categorias. Então, enfim, existem categorias de palavras, existem categorias de frases, existem categorias até de elementos, como esses emojis aqui, certo? O emoji ele não representa o elemento, mas ele tenta categorizar a semântica daquela informação pela qual você está transparecendo, né? Então, o Facebook, ele hoje em dia, ele, por exemplo, ele se aproxima mais aí dessa canalização, dessa categorização pela qual a gente já pela qual a gente está falando. E na verdade não é nem a categorização, é a classificação, ó, como está aqui nesse mapa de palavras aqui, como essa nuvem de palavras aqui, tá certo? Então, tem poucas palavras, né? A semântica ela é muito difundida hoje na computação, certo? Ela é uma área que eu acredito que está crescendo bastante, né? Existem aí vários frameworks, né? Vários, não vou dizer sub-áreas, mas várias variações, certo? Tanto do processamento de linguagem natural, quanto do processamento de análise semântica de uma compilação, quanto na questão da web, quanto na questão das linguagens, quanto na questão do ser humano, certo? Com base em conhecimento com os bots, como ser humano, enquanto interação com análise de sentimento. Então, a semântica ela é um grande guarda-chuva, né? Dentro da área da computação, proveniente lá de Turing, certo? Que hoje ela é, digamos assim, ela é classificada, não, ela é difundida, né, para os estudantes de graduação a partir da compilação, certo? Da análise compiladora. Vocês não têm nenhuma disciplina, infelizmente, não só vocês por causa da instituição, mas a maioria dos alunos de graduação, a gente não tem disciplinas ainda, né, de graduação que eu saiba, pelo menos se alguém souber, pode me falar, que focam nessa variabilidade, certo, semântica, dentro de cadeiras, dentro de disciplinas de formalismo. Acredito eu que as pós-graduações aí, Brasil afora, né, do Brasil para fora, com de formalismo computacional, certo? Eles devem desenvolver ou difundir mais essa perspectiva semântica, com a aplicabilidade da semântica computacional que a gente tem hoje no mercado, na academia, enfim, experimentos de uma maneira geral, né? Então era mais ou menos essa mensagem aí que eu queria passar para vocês, tá certo? Essa visão aí, não sei se vocês entenderam, foi de improviso também, eu não preparei, né? Nada assim relacionado à semântica, né? Mas é uma área bem gigante, cara, é uma área que está bem em ascensão, né? Aí já está continuando. Tem um app chamado SimSim, acho que ele se encaixa nessa análise de sentimento. Bora ver aí, né? Deus me livre o que, João? SimSim, não ouvi falar não, vamos olhar aqui, né? SimSim app aqui, né? É SimSim, né, na verdade, né? O que é que esse carinha ele faz? Simi. Ele foi suspenso aqui, ó. Já que vocês falaram aí, né? Aquele do Rio de Janeiro, da vez que o cara foi suspenso por causa da grande polêmica, por causa foi grave. Ah, eu nunca tinha visto falar não, mas vamos ver aqui, ó. Tá até um vídeo aqui. Será que vocês escutam esse vídeo? Você lembra de todas as redes sociais que usou e seus principais recursos? Vocês estão ouvindo, né? Vendo? Certo. Pioneiro dos chats e criado em 1995, o Mirk foi feito para conectar pessoas ao redor do mundo em salas de bate-papo. Sem suporte para fotos, mas aqui é rede usuários social. ficavam por Exato. apelido, também chamado de nickname. Vocês não pegaram o tempo do Mirk não, né? Disponível para download, mas já não tem tantos Eu adeptos. peguei, cara. Isso aqui é nostálgico, viu? Bem antes do WhatsApp, o ICQ era o rei de popularidade entre os mensageiros, com 90 milhões de usuários ativos. O programa funciona até hoje, e em 2014 ganhou apps para Android, iPhone e Windows Phone. Quem MSN todo mundo pegou, no né? início dos anos 2000 já fez ou ouviu a famosa pergunta: você vai ficar no MSN hoje?
O mensageiro queridinho dos usuários chegou a 330 milhões de inscrições no mundo todo em 2009 e contava com recursos que fazem falta até hoje, como os Winx e a possibilidade de chamar a atenção. O Fotolog é uma rede social de fotos que fez muito sucesso no Brasil na mesma época do MSN. Eu peguei o Mirk O ainda. funcionamento era simples. O usuário postava fotos com legendas e os amigos poderiam comentar as publicações. Alguma semelhança com o Instagram? O conceito do Instagram aí, né? Orkut, Outra ó. rede social que deixou saudade foi o Orkut. Peguei também Quem esse não se tempo. lembra dos scraps e das famosas comunidades dessa rede social? O Orkut, no entanto, soube a hora de parar, encerrando atividades em 2014. Ele deixou mais de 300 milhões de usuários órfãos pelo mundo. E aí, você lembrava de todas essas Eu também plataformas? já ouvi falar Para já. saber tudo sobre as redes sociais mais populares do mundo, é só ficar de olho aqui no Tech Tudo. É esse carinha aqui, né, ó, Sinsimi, né? Oi, tudo bem? Se você dizer mal Sinsimi, por favor, não diga que é tocar o balão. Ele tem até carinha de mal, né? A gente tá olhando aqui. Esse bicho instala ainda? Instala ou já tá fora das lojinhas? Devia sistema padronizado. Tá. É para Android, né? Não tem um vídeo dele não, só tem imagem aqui, ó. Aqui é processamento de linguagem natural. Só que ele deve ter alguma base de conhecimento aí, que ele cria algum padrão aí. Um padrão, digamos assim, algum padrão lógico, né, de expressões que elas se incrementam, na verdade, que elas se autoalimentam, né? Que é baseado em RDF, que é a base de lógica de predicado, né? Exato. Beleza, pessoal? Alguma pergunta aí? Se tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Pois é, viu, João? Eu não conhecia, não. Vou até dar uma lida sobre esse carinha aí, certo? Vamos parar de falar, senão vocês vão ter pesadelo aí de noite, né? Hoje é sexta-feira. Beleza? Então, bom fim de semana para todo mundo aí, né? Aproveitem o fim de semana aí. Para dar uma descansada, certo, galera? Aproveitem o sábado e domingo, quem pode, né? Quem não pode trabalhar o TCC ou qualquer outra coisa aí. Mas enfim, tá certo? Vejo vocês aí na segunda-feira aí, IHC. Lembrem que a segunda-feira tem a apresentação, viu? Lá de IHC valendo nota. Já avisei. Vou passar uma mensagem no domingo, lembrando, mais uma vez, tá certo? E a gente se vê na segunda. Valeu!